Na tarde desta segunda-feira, conversei pela internet com o médico e coordenador do SAMU regional, Dr. Cleiton Ferreira de Carvalho. O profissional contou como foi o resgate e a atuação do SAMU na queda do avião em que estava a cantora Marília Mendonça, o produtor-geral da artista Henrique Ribeiro, a Biciele Silveira Dias Filho, que era o tio e assessor da cantora, o piloto do avião Geraldo Martins de Medeiros Júnior e o copiloto da aeronave Tarciso Pessoa Viana. A entrevista revela detalhes sobre o momento que ficará marcado na história do profissional que atuou na linha de frente. Doutor, muito obrigado pela sua participação, por conversar com a equipe da Docton TV. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco de como que foi o resgate e a atuação do SAMU. Claro, primeiramente, boa tarde a todos. Entrou uma ligação para a central de regulação no 192 e essa central automaticamente entrou em contato comigo dizendo que tinha entrado uma ligação com relato de uma queda de uma aeronave. Não sabíamos de que aeronave se tratava ou de quem se tratava, né? Rapidamente a viatura foi deslocada juntamente com o Corpo de Bombeiro, que até quero salientar e agradecer sempre a equipe do Corpo de Bombeiro, muito solícito e presente conosco em todos os atendimentos, né, e vice-versa. Ao chegar no local, me deslocamos até o local, ao chegar no local, me deparei com a aeronave, né, Cachoeira, assim, não sei se vocês perceberam, mas a dificuldade do acesso era muito grande. Talvez não pareciam na imagem, mas era bem íngreme mesmo, sabe, e de difícil acesso. Desci até o local e quando eu cheguei, me deparei com uma grande quantidade de querosene, de combustível de aviação. E era muito mesmo, assim, era um cheiro muito, muito forte de combustível, juntamente com uma queda de água também muito forte, né? E aí, quando eu cheguei, eles tinham acabado de abrir a aeronave, e aí estava mais o sargento Libardi e acho que o sargento Silvestre e o outro, não lembro o nome, da equipe, e iniciamos aí, eu perguntei como que estava, ele falou, olha, doutor, o pessoal está dentro da aeronave, nós abrimos a porta, mas nós não entramos ainda para ver como que está tudo. E eu falei, olha, tá seguro? Ele falou, olha, tá, na medida do possível, mas assim, era aquele medo mesmo da queda do avião, ou até mesmo da explosão de combustível, né? Porque tinha um dentro. E aí, como era um lugar de difícil acesso, como tinha a cachoeira, a queda da cachoeira por baixo da aeronave, então, assim, a dificuldade era muito maior. Eles amarraram uma corda na minha cintura e foi aonde que eu entrei dentro da aeronave. Ao entrar, eu me deparei com as três vítimas sobre o solo. De primeiro, perto da porta, estava o produtor, né? Foi aferir se tinha sinais vitais, sem sinais vitais. E do lado estava a cantora Marília Mendonça. Me dirigi até a cantora Marília Mendonça para ver também se tinha sinais vitais, se tinha possibilidade de um salvamento, que era a nossa intenção, né, e com vida, não só ela, mas os integrantes e toda a tripulação da aeronave. E logo à frente estava o tio dela, que também estava sobre o solo. Me perguntaram assim, estava com cinto? Olha, eu não sei informar se estava ou não com cinto de segurança. O que se podia perceber muito assim, a aeronave estava bastante danificada por dentro, tinha malas, tinha pertences sobre as vítimas, e logo em seguida estava os dois pilotos, né? Tinha até um acesso muito difícil para chegar até os pilotos, porque tem uma parte de proteção mesmo da aeronave, assim, uma dificuldade muito grande para chegar. Mas depois que eu verifiquei e todos estavam sem sinais vitais, não estavam, infelizmente, vivos, né? E aí eu averiguei mais uma vez para ver se, na esperança, né, de ter, ou na esperança de poder tentar ajudar aquelas pessoas, não determinar que era Marília Mendonça, mas é uma vida indeterminada, quem seja, igual eu disse,
Quando saímos para o atendimento, não sabíamos de quem se tratava, o atendimento será e seria igual para qualquer pessoa, né? Mas, infelizmente, foi sim uma tragédia. Para mim, que já trabalho há algum tempo no atendimento, foi bem difícil, sabe? Por ser também fã da Marília Mendonça, eu sou mato-grossense e vocês imaginam o quanto de sertanejo eu gosto, né? E me deparei com aquela situação toda. Retornei fora para a aeronave, né? Comuniquei o pessoal. Antemão, vale lembrar também que quando estava em deslocamento para o local do atendimento, já entrei em contato com o pessoal da Central de Regulação, juntamente com a Central de Regulação lá em Belo Horizonte, solicitando aeronaves que poderiam nos dar um suporte maior. Por quê? Porque entrou uma ligação como se fosse um avião que tivesse caído, com vítimas presas nas ferragens, porém vivas. Então, assim, entrei em contato com o Major lá em Belo Horizonte, prontamente me autorizou a viatura que deslocasse até o helicóptero que deslocasse até aqui na região de Caratingas. Puderam ver que depois tinha duas aeronaves. Entrei em contato também com o pessoal da Polícia Militar em Governador Valadares, que no mesmo momento se prontificou e veio com outra aeronave também. Mas, assim, vale ressaltar e lembrar que, pela dificuldade, foi um atendimento muito difícil, o local muito difícil, com todos os riscos. E a minha maior preocupação, qual era a minha maior preocupação? Com toda a equipe, né? E depois que eu comecei tomar conta, né? Falar o que teria que fazer e sempre preocupado com a exposição das vítimas. Isso era uma coisa que eu bastante preocupava, era uma coisa que eu também pedi muita atenção a todos que estavam ali, que não tirasse nenhuma foto, que não gravasse nada, em respeito às vítimas, em respeito aos familiares, né? Porque imagina você estar em casa e ficar sabendo de algo tão trágico pela internet, pela TV, ou que seja como recado, qualquer outra coisa de tipo, uma mensagem por WhatsApp. Então, essa era a minha preocupação, essa era a maior preocupação que tínhamos com todo atendimento, manter o sigilo das vítimas para que não fossem expostos. Então, assim, iniciamos a retirada das vítimas, perceberam que, além com toda a dificuldade, todos muito bem cobertos, né, para que todos não soubessem de quem se tratava ou que saísse imagens pela rede social. Então, assim, foi sim um atendimento, talvez vai ficar marcado na minha vida, marcado na vida de todo mundo quem estava ali, não se tratando pela ser Marília Mendonça, a equipe de Marília Mendonça, mas com todo o contexto, com toda a comoção social e nacional e internacional que teve. Mas, assim, vale lembrar e vale ressaltar que o SAMU está preparado para tudo, né? Indeterminado o fim que seja. Infelizmente, esse acidente, o fim foi trágico, não era o que nós esperávamos, mas, assim, por mais que por mais que a equipe, por mais que nós somos treinados a grandes catástrofes, grandes acidentes, mas somos humanos, né? Temos família e, sem dúvida nenhuma, até hoje foi o atendimento de maior dificuldade para mim e para toda a equipe. Doutor Cleiton, eu estive acompanhando, eu fiz a cobertura completa ali no local, estive lá no momento em que vocês estavam fazendo esse trabalho, eu pude presenciar, eu vi de perto, apesar da distância, né? Mas dava para ver, sim, o cuidado que o SAMU teve, assim como a Polícia Militar, os bombeiros, toda a equipe que estava lá, com o resguardo ali daquela área, assim como das vítimas. Outro ponto de observação que eu tenho realmente é confirmar como ali era um acesso difícil, era uma rampa, uma ladeira praticamente. Muito escorregadio. Muito escorregadio.
e que vocês colocaram também a vida de vocês em risco, né? Já que o senhor citou aí no início a questão do combustível, muito se questionava na parte de cima, que é onde eu estava, será que vai ter alguma possibilidade de explosão? O que, que pode acontecer? Eu imagino vocês que estavam lá em contato com o avião, em contato direto ali com as vítimas, o que, que deve ter passado na cabeça de vocês como profissionais, já que eram tantas vidas ali envolvidas? Exatamente, Regiane. E essa era uma das coisas que mais preocupava toda a equipe. Era uma coisa que preocupava a mim, preocupava todo o pessoal que estava ali. E nós sempre muito atento a qualquer coisa. E outra coisa que preocupava também era aquela aeronave, se a aeronave ia deslocar, se poderia cair ou não embaixo da cachoeira, né? Então, assim, o combustível foi uma coisa que pesou muito, é uma coisa que deu medo, né? Sem dúvida nenhuma, é uma coisa que causou, sim, um medo enorme para toda a população e também para toda a equipe do salvamento. Mas ali, eu acho que a vontade de salvar o próximo, a vontade de poder ajudar o próximo e tentar dar um conforto para as pessoas que necessitam, acho que isso foi maior, adrenalina. Claro que ninguém fez nada inconsciente, todo mundo sabendo do risco, mas sem dúvida nenhuma que teve sim, foi sim arriscado para todos nós. Como eu sempre saliento e relembro assim que o problema era o combustível, tinha muito combustível. E não sabíamos como que estava a elétrica do avião, não sabíamos se tinha alguma condução elétrica dentro da aeronave, né? Até então não sabemos qual foi a causa do acidente, mas o tamanho, né? Então foi muito grande, foi. E o que chama a atenção, que todos de imediato, quando olhava a aeronave, via que não estava acostumado, nós estamos acostumados a ver, né, acidentes de aeronave, que a aeronave acaba, que a aeronave fica em vários pedaços, e essa foi um acidente atípico, mas com fim trágico. Dentro da aeronave estava muito quebrado, bem quebrado mesmo, assim. Quem pôde presenciar como eu, como o pessoal do Corpo de Bombeiro, retirando as vítimas, foi bem difícil mesmo. Como o senhor entrou dentro da aeronave, o senhor percebeu algum equipamento ligado? Havia algum barulho ali dentro de algum equipamento, alguém tentando fazer contato? O que chama atenção é o seguinte: quando nós estamos entrando dentro de qualquer sistema de condução, né, automóvel, ônibus, avião mesmo, a primeira coisa que nós fazemos temos se chama por nome. Tem alguém aí? Alguém responde? Tem alguém? Pessoal, tá todo mundo bem? Pessoal, me responde, tem alguém aí? Estão todos bem? Estão machucados? Essa era a pergunta que eu, pelo menos, fiz quando estava entrando. Porque isso aí dá para diferenciar e tentar ter uma orientação maior de onde está a possível vida. O que chamava atenção são os telefones, que dentro da aeronave constantemente tocava, o que vale, assim, quando eu peguei o telefone da Marília mesmo, assim, tinha várias mensagens na tela, né? Não li as mensagens, sim, mas assim, você via que os telefones, tinha também um telefone dos outros ocupantes que também tocava, e esse era o medo. Não se sabia se teria alguma corrente elétrica ou não, e aquela combustão. Mas, assim, é uma coisa, ao mesmo tempo, assustadora, né? Assim, é uma imagem que não sai da minha cabeça, que não sai da cabeça de todas as pessoas que estavam ali naquele atendimento. Mas esse era o risco, esse era o problema. Doutor, o senhor que é médico, trabalha aí praticamente na linha de frente dos hospitais, já atendeu tantas vítimas fatais e com certeza tantas que conseguiram, pela agilidade do trabalho de vocês, serem resgatadas, conseguiram ter essa chance, essa oportunidade. O que mais te impactou e que te deixa ainda com aquela cena na sua mente
diante deste acidente? Tu É, consegue expressar? não, claro, eu acho que assim, o, o, nós socorristas, nós profissionais da saúde, eu acho que eu falo também pelo Corpo de Bombeiro, também falo pela Polícia Militar de Minas, a nossa vontade sempre é poder salvá-la, é poder. E quando eu estava dentro da aeronave, me veio assim uma coisa que eu olhei para o lado, olhei para o outro, e aquele mesmo de uma incapacidade tão grande, né? Uma incapacidade de não poder fazer nada, por mesmo que a minha vontade era que todos estejam, podia estar machucados, mas que todos estejam vivos, né? Então, assim, eu acho que é o que mais pega até hoje, quando eu ainda tenho essa imagem na cabeça, e até peço a Deus todos os dias que tiram isso, né? Essa imagem ruim. Mas quando eu estava dentro da aeronave, que eu fui olhar se todos estavam bem, se estavam vivos, como expliquei, até coloquei a Marília Mendonça na se tinha sinal de vital, e assim, não tinha vida, e essa incapacidade de não poder fazer nada, isso é muito ruim. Eu acho que é muito ruim para qualquer pessoa que é treinado para isso, que trabalha para isso, e o SAMU, assim, como a senhora mesmo disse, coisas que, inúmeros acidentes, inúmeras cenas, mas tem uns que deixa marcado. E esse é um que eu vou levar para a minha vida toda, triste, uma incapacidade tão grande de não poder ajudar. A minha vontade era retirá-los dali. A minha vontade era, se fosse preciso, dar o sangue para aquilo ali, para que todos saíssem vivos dali num determinado, se feria a mim ou não, mas que as pessoas pudessem voltar aos seus lares, que os pais de família pudessem voltar às suas famílias, que a Marília pudesse voltar para o seu filho, que os outros integrantes pudessem voltar para o seu lar. Essa era a minha vontade. Então, essa é a coisa que mais me deixa triste, é a coisa que mais me deixa. Eu não posso sei se eu posso expressar incapacitado de fazer algo, sabe? Mas, assim, essa é a coisa que é uma coisa que vai levar para mim, e se fosse por mim, assim, não quero viver isso novamente. É muito triste ver ali vidas ceifadas pelo acidente, indeterminado quem foi, ou de quem foi a culpa, ou se alguém teve culpa. Eu acho que isso vale a Deus, né? E não nós da Terra, não nós, ser humano, nem apontar o erro de quem foi. Eu acho que ali a nossa função era salvar. Mas, infelizmente, não tivemos esse êxito. Essa é a parte que me deixa ruim, é a parte que me deixa muito, muito triste. Mas é a profissão, é a nossa profissão, então, infelizmente, é assim que a vida funciona.